Paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Amados, iniciando aqui mais uma mensagem para o nosso YouTube. E hoje eu quero falar de uma palavra maravilhosa. Aqui no livro de Romanos, onde o apóstolo Paulo deixa aqui para nós, no capítulo 8, uma mensagem poderosíssima, para que saibamos que somos agraciados por Deus, pela sua graça. Mas eu gostaria que você, ao iniciar, ouvir esse vídeo, não esquecesse de dar um like, um gostei, compartilhe com seus amigos. Precisamos juntos evangelizar através da palavra de Deus. Se você concordar comigo, eu agradeço. Amém. E diz assim a palavra do Senhor no livro na carta aos Romanos, né? 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Forte, né? Nenhuma condenação há. Então aqui quer dizer que você está livre. A lei te condenava. Mas no momento que você aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, passou a viver como raça eleita de Cristo, separados para Cristo, você passa a viver livre, porque alguém vai comprar a sua dívida, alguém vai pagar o seu preço. Esse alguém é aquele que morreu na cruz do Calvário. Jesus, a quem muitos não querem nem conhecer, e há muitos que negam, mas eu creio que você, meu irmão, que está ouvindo essa palavra, que conhece a palavra de Deus, faz parte desse povo alegre, salvo, sem condenação, sem dívida, porque você teve um credor que comprou a sua dívida. Amém? Vou repetir o versículo. João 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amado, a carne, ela tende às coisas do mundo. O Pedro da carne é a maldade, é a mesmice, tá tudo normal, a libertinagem. Mas quando você vive segundo o Espírito de Deus, aí você é transformado. Você pode conhecer várias passagens bíblicas onde fala de pessoas que viviam uma vida um tanto pervertida, um tanto destruída, e o Senhor Jesus transformou essas vidas. Você está diante de um, mas na Bíblia existem vários. Eu não sei como foi você, eu creio que você também faz parte de um desses. Ele diz assim, no versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. É forte. Se você chegar aqui e for no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, vai estar escrito assim, aleluias. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Ele diz assim, você conhece essa passagem também, mas eu vou ler para que não fique só nas minhas palavras. Aleluias. Gênesis 1. Oh Deus Todo-Poderoso. Irmão, a vida é dura para quem é mole, para quem não crê na palavra de Deus. Mas se você crê, tudo é possível que crê. Gênesis
1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2 diz assim: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, esse Espírito de Deus, do início da criação, é o que você hoje vive através dele. Quando você aceita o Senhor Jesus como o Senhor único da sua vida, você pode viver não mais na carne, mas em espírito. E é através desse espírito aqui que paraiva sobre o abismo, sobre a face do abismo, né? Então, porque ali havia trevas, né? Aqui, versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse Espírito de Deus é o que está aqui dizendo no livro de Romanos 8, no versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida, é de vida, em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Eu vou ler aqui uma mensagem para que você possa ter melhor conhecimento. Aleluias. Amados, quando nós falamos assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei, ela mata. A lei, ela não salva. O que vai te salvar é a graça de Deus. Amém? Então diz assim, aleluias. Porquanto o Deus Todo-Poderoso, porquanto, versículo 3, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Estranho, né? Eu vou ler de novo. Versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Eu vou tentar falar para você isso daqui, essa mensagem aqui. Veja, porque o que era impossível à lei, quer dizer, a lei não salva, porque a lei tem vários. Se você for ler a lei de Moisés, são 10 mandamentos, e depois os fariseus ali jogaram mais de 500 derivados aí. Então é para condenar mesmo. Mas só os 10 você já não consegue seguir. Não há um só justo na face da terra. Então aqui, Deus, a Bíblia diz em João 3,16, que Deus amou tanto ao mundo, que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo que dele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, aqui nesse capítulo 3, no versículo 3 de Romanos 8, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne. Então Deus enviou o Filho unigênito dele, por amor a mim e a você, por amor a nós. Diz assim, enviou seu Filho em semelhança de carne. Então o Deus se fez homem, amém? Carne. E aí, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, quer dizer o quê? Deus aqui veio como homem, nasceu da Virgem Maria, e ali ele, como Deus homem, ele foi quem comprou a sua luta, a sua briga, os seus pecados. Ele pagou todos os seus pecados. Então ele pegou ele sem pecado
para te salvar, para me salvar, pegou os nossos pecados e pôs sobre ele. E na cruz do Calvário, ele foi maldito na cruz por minha conta, por sua conta, por nossos pecados. Então ele foi que pagou a sua dívida, a minha dívida, foi Jesus Cristo. Então é isso aqui. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado da carne. Amém? Para quê? 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja que é preciso andar segundo o Espírito, não mais segundo a carne. Porque se você for olhar aqui, vai falar do novo nascimento. Amém? E lá em João 3, 6, quando Jesus estava tendo aquele diálogo com Nicodemos, Jesus falou para Nicodemos: olha, Nicodemos, na verdade eu te digo, se não nascer de novo, não verá o reino de Deus. E no versículo 5 ele fala: olha, se você não nascer da carne ou do Espírito, da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Amém? Então, João 3, 6 diz assim, aleluias. João 3, 6. Deixa aqui João 3, 6, para que você possa entender melhor essa passagem. João 3, 6 diz assim, aleluias. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha aí. Então você nasce de uma condição carnal, seu pai e sua mãe, uma condição adâmica, e aí depois então, meu irmão, minha irmã, você aceitando a Cristo Jesus como seu suficiente e único Salvador, aí você tem um novo nascimento. Esse novo nascimento não é só você mergulhar na água. É fato que entrar na água, você é como se estivesse sepultando a velha criatura. E sair da água está ressuscitando. Amém? Só que o nascer de novo é nascer do alto. Nascer de Deus, nascer dos céus, do Deus. Amém? Por isso, João 3, 6, e o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando você nasce de Deus, nasce do Espírito, você passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você quiser mais detalhes, você pode chegar também a João capítulo 1. No versículo... João capítulo 1, no versículo 10, 11, fala assim. Eu vou ler para você aqui. João 1, aleluias. João capítulo 1, versículo 10. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Jesus veio como homem, veio para o mundo, né? Veio aqui para a terra, e os seus eleitos, os seus escolhidos, que seriam os judeus, não aceitaram Jesus, porque ele era a verdadeira luz, a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Amém? Aí no versículo 11 diz assim, veio para que era seu e os seus não o receberam. Versículo 12 de João 1 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Então, é preciso entender aqui que João capítulo 1, versículo 12, traz a totalidade, traz o caminho para uma nova salvação, o caminho para a vida, para a nova criatura, não, para se tornar filho, a adoção de pai. Amém? Então, diz assim, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, quando você aceita Cristo como Senhor da sua vida, você passa a nascer de novo, aí você tem uma nova criatura, um novo ser, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Por isso você não nasceu da vontade do seu pai e de sua mãe, carnal, não, mas da vontade do Pai, da vontade de Deus. Amém? Amados, se você ainda aqui em João 3, 6, podemos dizer que quem é o Espírito Santo? Porque Deus é um só, mas subsistem três pessoas, o Pai, Filho e Espírito Santo. Deus se tornou homem em Jesus para que pudesse morrer por nossos pecados. Foi aquilo que eu expliquei lá em João 8. Amém?
Então, Jesus ressuscitou para dar salvação a todo o povo por meio da renovação e do renascimento espiritual. Não é questão de reencarnação, não. Esquece isso. Esquece isso aí, é balela. Essa questão aqui do Evangelho é outra coisa. Amém, amados? Quando Jesus, aleluias, ascendeu aos céus, subiu aos céus depois da morte dele de cruz, aleluias, sua presença física deixou a terra, deixou de existir aqui na terra. Porém, ele enviou quem? O outro Consolador. Ele enviou o Espírito Santo, né? Jesus já subiu aos céus, deixou aqui a terra fisicamente, mas ele o que? Prometeu enviar o Espírito Santo, a fim de que a sua presença espiritual permanecesse entre nós. Amém, amados? E ali então o que acontece? Se você for olhar lá em Lucas 24, 49, você vai ver, vai conhecer essa palavra. Então, o Espírito Santo se tornou imediatamente disponível em todos os crentes no Pentecostes também. Lá em Pentecostes 2, quando o Senhor disse que ele enviaria dos céus, né, o Espírito Santo derramaria, o Espírito Santo derramou. Enquanto na época do Antigo Testamento o Espírito Santo capacitava indivíduos específicos, como Moisés, como Davi, enfim, tantos outros que ele foi capacitando, né, reis, juízes, aqui, aleluias, que ali tem um objetivo específico. Agora, o poder do Espírito Santo está disponível a todos os crentes, não só mais a Davi, a Moisés, mas a você, a mim, amém? Por isso, se você, para mais informações sobre o Espírito Santo, você pode ler João 14, do 16 ao 28, amém? E também Romanos 8, 9. O 8, 9 eu vou ler para você aqui agora, amém, amados? Romanos 8, 9, diz assim, glória a Deus. Cadê Romanos? Romanos 8, 9. Puxa vida, hein? Romanos 8, 9 está aqui. Aleluias. Eu vou ler Romanos 8, 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Versículo 7 de Romanos 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Amém? Versículo 8 diz assim, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9 diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Esse tal, Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Amados, você precisa receber o Espírito Santo de Deus, precisa viver uma novidade de vida, transformado, para que possa habitar em ti o Espírito. A Bíblia diz que nosso corpo, nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo faz morada em nós. O Senhor Jesus, quando ele subiu aos céus, ele disse, eu vou para o Pai, preparar-vos o lugar, mas enviarei o Espírito da verdade, o outro, o Consolador. Amém? Então você, que hoje está ouvindo essa palavra, eu peço a você, que tenha mais tempo aí, com a sua Bíblia Sagrada, adentre mais no conceito aqui de Romanos 8, para que você possa se inteirar melhor dessa passagem bíblica, assim como também João 3, Atos 2, amém, amados? Essa palavra é verdadeira, mas como diz aqui em João 8, 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Amados, então você está hoje selado, o nome escrito no livro da vida. Quando a Bíblia diz, afirma aqui, em João 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Você já aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você já foi batizado nas águas?
Irmão, os dias são maus. O mundo nos engana. Olha o que está acontecendo nesse mundo, viu? Olha a pestilência. Olha a questão ética dos homens que detêm o poder. Olha a questão social. Olha as famílias sendo destruídas. Olha a pornografia que está imperando nos lares. Olha a ideologia de gênero. Olha quanta coisa terrível à nossa frente, nossos olhos. Amados, as promessas do Senhor diz que os sinais estão por vir, mas que Cristo está voltando. Por isso diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Você quer abrir a porta para Jesus? Para que ele possa entrar na tua casa, fazer morada, cear contigo? Ele tem promessa para você. Mas a porta que vai abrir não é ele, é você. Ele só bate a porta. Aí você é quem vai poder abrir, porque a sua porta, a chave, a fechadura está pelo lado de dentro. Só você pode abrir. Para Jesus, ao bater a porta, você pode até olhar e dizer, olha, não, hoje não, ainda sou jovem, hoje não, ainda estou na boa. Deixa eu ficar velho, deixa eu estar doente, deixa eu até eu abro. Mas agora não, agora estou curtindo de boa. Amados, vigia. Quem tem ouvido, que ouça o que diz o Espírito Santo às igrejas. Você é templo do Espírito Santo quando você abrir a porta para Jesus entrar na sua vida. Amém? Então, diante dessa passagem bíblica de Romanos 8, versículo 1 até o 9, eu peço a Deus que Ele venha nos tratar, nos trazer a paz e o entendimento para que possamos caminhar na sua presença em nome de Jesus. Meu forte abraço, que Deus te abençoe grandemente. Peço a você, dá um like nesse vídeo e compartilhe em nome de Jesus. Que a paz de Cristo seja contigo. O meu abraço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A paz.